Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 20 de fevereiro a hoje, 26 de fevereiro. Começamos por segunda-feira, dia 20 de fevereiro, foi dia de Santa Margarida de Cortona, uma penitente. Nascida em 1247, Margarida, ainda criança, perdeu a mãe. O pai casou-se novamente e a madrasta tratou duramente a pobre menina. Cresceu afastada do temor de Deus, tendo se entregado aos pecados do mundo. Convertida, passou a se mortificar e a realizar penitências desordenadas. Guiada pelo Espírito Santo, foi a Cortona, onde pediu aos franciscanos que a orientasse na expiação de seus pecados. Teria feito muitas extravagâncias em matéria de penitências, se seus confessores não a tivessem impedido. Deus a recompensou com insignes favores, visitas do anjo da guarda, revelações e visões extraordinárias em que Nosso Senhor lhe falava com grande familiaridade. Santa Margarida de Cortona é um dos raros prodígios da graça de Jesus Cristo. Todavia, suas penitências exageradas, embora admiráveis, não devem ser vistas como exemplo a imitar. Ela era um pouquinho complicada, né, as penitências que ela fazia. Na terça-feira, dia 21 de fevereiro, dia de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Pedro Damião. Nosso santo nasceu em Ravenna em 1007. Logo órfão de pai, último da fila de numerosos irmãos, caçula então, foi criado pelos irmãos. A Igreja, dilacerada pela praga da simonia, que gerava as discórdias e cismas, venda dos cargos eclesiásticos e questões do celibato, tinha necessidade de homens cultos e austeros como Pedro Damião. Qual novo Jerônimo esteve ao lado de 6 papas, como viajante da paz, e em particular colaborou com Hildebrando, o grande reformador que teve o nome de Gregório VII. Pedro Damião, após várias peregrinações à cidade de Milão, à França e à Alemanha, recebeu a dignidade cardinalícia e a diocese de Ostia. Já velho, foi chamado a Ravenna para recompor a questão do antipapa. Ele morreu em 1072, em Faenza, quando voltava de uma missão de paz. Foi logo venerado como santo. Na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a igreja lembra a Cátedra de São Pedro, o apóstolo. A cátedra é a cadeira de Pedro. Para lembrar 2 importantes etapas na missão do príncipe dos apóstolos, São Pedro, e o estabelecimento do cristianismo, primeiro em Antioquia, depois em Roma, o martirológio celebra 2 festas. Cátedra de São Pedro em Antioquia, em 22 de fevereiro, e Cátedra de São Pedro em Roma, 18 de janeiro. A reforma do calendário unificou as 2 comemorações para o dia 22 de fevereiro. Cátedra é o símbolo da autoridade e do magistério do bispo, de onde vem catedral, igreja mãe da diocese, sede permanente do pastor. A Cátedra de São Pedro é o reconhecimento da sua autoridade sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Essa investidura da parte de Cristo foi reforçada depois da ressurreição. Apacenta meus cordeiros. Logo após a ascensão, vemos Pedro tomar o seu lugar de líder. Ele preside a eleição de Matias, fala em nome de todos no dia de Pentecostes e diante do Sinédrio. Herodes Agripa quer eliminar Pedro, certo de que daria um golpe mortal na igreja que nascia. É incontestável sua presença em Antioquia, como atestam os escritos do Novo Testamento, e o desenvolvimento do cristianismo na capital do Império, provado pela Epístola de São Paulo aos Romanos, não se entende sem a presença do grande missionário. Sua vinda, como também a morte em Roma, está fora de dúvida, inclusive para os estudiosos que não são católicos. Na quinta-feira, 23 de fevereiro, dia de São Policarpo, bispo e mártir. Policarpo, bispo de Esmirna, conheceu São João Apóstolo e outras testemunhas oculares da vida de Cristo. Ele é contemporâneo dos apóstolos. Escreveu uma carta aos católicos de Macedônia, a pedido deles, para saberem algo mais sobre o santo bispo Inácio. Policarpo e Inácio eram grandes amigos. Conhecemos o comovente fim de sua vida graças a documento que tem a data de 23 de fevereiro do ano de 155.
É uma carta da Igreja de Deus peregrina em Esmirna, a peregrina Igreja de Deus em Filomélio e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica. É um trechinho da carta. É narração muito importante do ponto de vista histórico, hagiográfico e litúrgico. Ao procônsul Estácio Quadrato, que o exorta a renegar Cristo, Policarpo responde: faz 86 anos que sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar o meu Redentor? O procônsul o ameaça: posso fazer-te queimar vivo. Ele responde: o seu fogo queima por um momento, depois passa. Eu temo é o fogo eterno da condenação. Enquanto no meio do anfiteatro de Esmirna é queimado vivo, não como uma carne que assa, mas como um pão que coze, o mártir eleva ao Senhor uma súplica maravilhosa, breve e intensa. Sede para sempre bendito Senhor, que vosso nome adorável seja glorificado em todos os séculos, por Jesus Cristo, Pontífice eterno e onipotente, e que toda a honra vos seja dada com ele e o Espírito Santo, por todos os séculos. Logo, seu corpo se transformou em cinzas. Diz o autor da carta: nós conseguimos recolher alguns ossos que conservamos como ouro e pedra preciosa. Martírio de São Policarpo. Na sexta-feira, dia 24, dia de São Sérgio, também mártir. O santo de hoje é o mártir de Cesareia, da Capadócia. Durante as celebrações anuais em honra de Júpiter, no tempo do imperador Diocleciano, o governador da Armênia e da Capadócia, Saprício, ordenou que fossem convocados todos os católicos diante do templo pagão e obrigou-os a prestarem culto a Júpiter. Sérgio era venerando o eremita. Sua presença fez apagar o fogo dos sacrifícios quando ele chega. Os pagãos disseram que o deus estava irritado pela presença dos católicos. Então, Sérgio enfrentou os pagãos, explicando-lhes que o deus pagão era impotente e que eles deviam adorar o Deus onipotente dos cristãos, dos católicos. Sérgio então foi preso e levado à presença do governador, que com julgamento sumário condenou à decapitação. Ele foi imediatamente executado, e era o dia 24 de fevereiro. O corpo do mártir foi recolhido pelos católicos e sepultado na casa de uma senhora muito piedosa. De lá, foi transportado para a Espanha. São Sérgio. No sábado, ontem, dia 25, dia de Santa Walburga, abadesa e virgem. Walburga, de origem inglesa, era filha de São Ricardo, rei dos saxões do oeste. Nasceu por volta do ano de 710 e tinha apenas 11 anos, quando seu pai e seus dois irmãos, Vunibaldo e Vilibaldo, partiram em peregrinação para os lugares santos. Ela foi confiada juntamente com sua mãe à abadesa de Wimburg. Em 722, falece seu pai, no caminho de volta. Recebeu educação austera em Wimburg, escreveu a vida de seu irmão, São Vilibaldo, e compôs em latim uma narrativa das viagens de São Vilibaldo pela Palestina. Em 748, a pedido de São Bonifácio, sua abadesa, Teta, enviou-a à Alemanha com mais algumas religiosas para fundar mosteiros e escolas no meio a populações recém-convertidas, por São Bonifácio, o apóstolo da Alemanha. Na viagem, uma grande tempestade foi aplacada pelas preces de Walburga. Foi com santa alegria que Bonifácio acolheu as religiosas. Em 776, Santa Walburga assistiu à transladação do corpo de seu irmão, Vunibaldo, presidida por seu outro irmão, Vilibaldo, então bispo de Reichstadt. Pouco tempo depois, caiu doente e veio a falecer, assistida em seus últimos momentos por seu irmão, Vilibaldo. Família muito santa. Hoje, então, domingo, é dia de Santo Alexandre, o patriarca. Esse nasceu no ano de 250 e merece lugar de honra muito especial. Foi um dos campeões na luta contra o arianismo, aquela heresia de Ário. Era profundamente culto e bom. Em 313, foi escolhido patriarca de Alexandria, no Egito. Seu nome ficou gravado na construção do grande baluarte da ortodoxia no Concílio Ecumênico de Niceia contra Ário, um dos seus sacerdotes. Ário lançou mão de todos os meios, inclusive canções, para difundir a sua heresia. Para ele, Deus não se comunica com a criatura. Cristo não é Deus. E por aí vai essa grande
heresia, né, ariana. Alexandre procurou reconduzir as ovelhas ao rebanho. Frustradas todas as tentativas, teve como extremo recurso convocar um concílio ecumênico. Os bispos vindos de todas as partes do mundo examinaram cuidadosamente as teses de Ário e a condenaram. Ário não se submeteu, refugiou-se na Palestina. Até o imperador Constantino se intrometeu na controvérsia. Não entendia muito de questões teológicas. Chamou Alexandre Ário à ordem com severas advertências. Depois de todas essas polêmicas, foi que Alexandre tanto insistiu que o imperador convocou o Conselho de Niceia de Bitínia. Foi nessa grande reunião ecumênica que encontramos, ao lado do velho e enfermo patriarca Alexandre, o seu aguerrido diácono Atanásio, grande guerreiro, né, da fé católica, que depois lhe sucedera na sede patriarcal e, né, Santo Atanásio triturará o arianismo. Quando voltou do concílio, Alexandre foi acolhido triunfalmente em Alexandria. 5 meses após, morreu. A data é um tanto duvidosa. O mais provável é a de 26 de fevereiro do ano de 328. É sufragado por maior número de testemunhos esta data, então. Trouxe-lhes esses textos, né, do livro Um Santo para Cada Dia, onde nós refletimos sobre a vida dos santos. Todos os santos da Santa Igreja Triunfante roguem por nós, porque nós somos, sim, muito pecadores. Ou vamos agora ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.